Scott Young queria aprender espanhol, mas ao invés de se matricular em um curso de espanhol, Scott e um amigo foram para a Espanha com uma restrição: não poderiam falar inglês por 3 meses, sendo que a língua deles nativa era inglês. Eles combinaram que não iriam telefonar para os seus parentes e também não poderiam conversar em inglês entre eles dois, somente espanhol. Scott teve dificuldades no início, mas logo percebeu que estava conversando fluentemente em espanhol depois de algum tempo. Esse não foi o final da viagem de Scott. Ele seguiu para mais 3 países diferentes, incluindo o Brasil, onde aplicou o mesmo método e conseguiu manter conversações fluentes com nativos. Ele estava tendo seus primeiros contatos com o ultra-aprendizado. E ao final de um tour de 12 meses pelo mundo, Scott e o seu amigo conseguiram manter conversações fluentes em 4 diferentes línguas: espanhol, português, mandarim chinês e coreano. A aventura de Scott é classificada pelo próprio autor do livro como um projeto de ultra-aprendizado. Esse tipo de projeto tem 2 principais características: é autoguiado ou autodirecionado e muito agressivo. O aprendizado padrão nas salas de aula é geralmente conduzido por um único professor que aplica um currículo padronizado para todos os alunos da turma, mesmo que sejam pessoas muito diferentes e com ritmos diferentes de aprendizado. Dessa forma, muito do que é ensinado não é absorvido de forma eficaz por todos os estudantes, e a maioria deles não consegue transferir o que aprendeu em sala de aula para aplicações no mundo real. Em um projeto de ultra-aprendizado, como é proposto no livro de Scott Young, o próprio estudante está no comando. Ele não escuta passivamente um professor. Ele ativamente busca lições de diversos professores e fontes diferentes de conhecimento. Um ultra-aprendiz cria o seu próprio caminho para desenvolver os seus conhecimentos, competências e habilidades que serão úteis no seu próprio contexto de vida. Em um projeto de ultra-aprendizado, você não coloca apenas o pé na água. É como se você mergulhasse de cabeça. Seu nome é Tristan de Montebello. Ele é um ultra-aprendiz. E esse foi um dos cases de estudo do livro. Ele se inscreveu em um concurso de oratória, onde era preciso fazer 6 palestras em 6 dias para se qualificar. Esse ritmo agressivo forçou Tristan de Montebello a imergir agressivamente no aprendizado da oratória. Isso fez com que ele se desenvolvesse rapidamente em algumas habilidades essenciais para um grande palestrante. Seja qual for a habilidade que você queira adquirir, oratória, design, desenvolvimento de software, copyright, você pode acelerar o seu próprio ritmo se conduzir no formato de um projeto de ultra-aprendizado. Agora vão 3 dicas práticas para você criar um projeto de ultra-aprendizado. 1. Faça um mapa do seu aprendizado, também conhecido como meta-learning. 2. Crie os seus próprios exercícios. E 3. Super-aprendizado. Pratique além da perfeição. Vamos à primeira dica. 1. Mapa do aprendizado. Outro case do livro é o jovem arquiteto indiano Vatsal Jaiswal, que se graduou na universidade e achava que aquilo seria o suficiente para conseguir um ótimo emprego no mercado. Mas para sua surpresa, ele descobriu que as firmas de arquitetura não queriam jovens graduandos com muita teoria, e sim arquitetos com muita experiência nos softwares de arquitetura usados na prática. Depois de diversas tentativas e entrevistas frustradas de emprego, o jovem arquiteto resolveu mudar a sua abordagem. Ele conseguiu um emprego como ajudante em uma gráfica que recebia muitos projetos de impressão das mesmas firmas de arquitetura onde ele queria conquistar uma vaga. Ele conseguiu então ter uma exposição àquilo que era considerado um projeto arquitetônico profissional finalizado na qualidade desejada pelos seus possíveis futuros empregadores. Ele também usou essa oportunidade para bater papo com os arquitetos que vinham à gráfica e perguntava-lhes coisas como: qual é o software que vocês utilizam para fazer esses projetos?
Watzel então comprou um dos softwares, instalou no seu próprio computador e passou a estudar dia e noite os projetos finalizados que a gráfica recebia. Com isso, ele aperfeiçoou as habilidades necessárias para criar trabalhos parecidos com aqueles desejados pelas grandes firmas de arquitetura. Ele então criou um portfólio com projetos originais seus e no mesmo estilo daqueles que observava serem os mais comuns na gráfica onde trabalhava. Então o jovem arquiteto enviou seu portfólio junto com o seu currículo para algumas das firmas mais renomadas de arquitetura e dessa vez conseguiu 2 propostas de emprego. Se você quer se tornar um ultra aprendiz, precisa controlar o seu próprio processo de aprendizado, ao invés de delegar para uma escola ou uma universidade ou qualquer outra instituição de ensino. Descubra quantas horas totais terá o seu futuro projeto de ultra aprendizado e gaste 10% desse tempo apenas planejando a sua estratégia. Tente entender os componentes das habilidades que você quer aprender. Faça pesquisas no Google, procure dentro de livros que são referências no assunto, leia os sumários e, se lhe interessar, até mesmo alguns capítulos desses livros. Tente encontrar experts na área que você quer dominar e faça a eles a seguinte pergunta: se você estivesse no meu lugar e quisesse aprender tal disciplina ou competência, quais seriam os conceitos que você tentaria entender primeiro? Quais seriam os fatos que você tentaria memorizar? E quais seriam os procedimentos que você iria praticar para dominar o assunto? Agora, defina exatamente o que você quer fazer de uma forma muito específica quando finalizar o seu projeto de ultra aprendizado. Por exemplo, se você pretende aprender coreano, escreva o que é que você quer fazer ao aprender essa língua. Se a sua meta for apenas manter uma conversação em coreano por alguns minutos, então você não precisa focar em memorizar as letras do alfabeto, por exemplo. Uma vez que você compreendeu exatamente o que quer fazer com a habilidade que vai aprender, pegue uma folha de papel e desenhe 3 colunas. Na coluna da esquerda, escreva quais são os conceitos que você precisa entender. Na coluna do meio, na folha, escreva quais são os fatos que você precisa memorizar. Na coluna da direita, escreva quais são os procedimentos ou movimentos que você precisa praticar. Vamos supor que você está estudando para tirar a sua licença de piloto. Os primeiros conceitos que os pilotos precisam entender é que se você puxar o manche, o nariz do avião vai subir. Se você empurrar o manche, o nariz do avião vai descer. Esse conceito aerodinâmico seria escrito na coluna da esquerda. Uma das coisas que os pilotos precisam memorizar é a velocidade máxima do avião. Isso seria escrito na coluna do meio. Um procedimento que os pilotos precisam praticar é pousos e decolagens, que seria escrito na coluna da direita. Tente entender o escopo do seu projeto e tente priorizar quais são os primeiros conceitos que você precisa entender, quais são os fatos que você precisa memorizar e quais são os movimentos ou procedimentos que você precisa praticar. Mas seja muito crítico nesse processo de priorização, pois você vai apenas focar naquilo que é essencial para cumprir o escopo e objetivo do projeto que definiu. A terceira grande dica é criar os seus exercícios. Revise as 3 colunas que você criou, identificando itens críticos para o projeto e crie exercícios para aperfeiçoá-los. Dentre os autores da Constituição Americana, Benjamin Franklin era notável pela sua habilidade de escrita. Em sua autobiografia, podemos identificar evidências de que ele era um ultra aprendiz e criou exercícios para melhorar a sua própria escrita. Franklin descobriu que muitos dos autores que ele admirava utilizavam um vasto vocabulário e por isso conseguiram criar argumentos mais persuasivos do que ele. Então, ele criou um exercício onde escrevia uma prosa e tentava substituir a maior quantidade de palavras por seus sinônimos, sem que a prosa perdesse a sua rima. O segundo exercício de Franklin era ler artigos em uma revista, fazer algumas anotações e depois de alguns dias, sem olhar as anotações, tentar reescrever os argumentos e as ideias centrais dos artigos, utilizando apenas a memória. Depois, ele relia as revistas e comparava o texto que havia escrito com o texto e os argumentos originais do autor. Assim como Benjamin Franklin, você pode criar exercícios e aperfeiçoar os conceitos que precisa entender. Os fatos que
precisa memorizar e os procedimentos que precisa executar e praticar. E você deve encarar esses exercícios como um fisiculturista foca em determinados músculos para exercitar a fim de construir o corpo que deseja. A terceira dica é superaprendizado, pratique além da perfeição. Qual é a melhor forma de se preparar para um teste de matemática de 7ª série? Simples, estude para o teste da 8ª série. É exatamente assim que esse princípio funciona. Você precisa ir além do que é esperado para aquela matéria ou nível de competência que está treinando. Estudos científicos comprovaram que alunos que estudaram cálculo logo após uma aula de álgebra conseguiram lembrar muito mais álgebra do que os alunos que estudaram puramente álgebra. Voltando para a história do Tristan de Montebello, enquanto praticava para o seu concurso de oratória, ele criou para si mesmo um desafio muito inusitado. Se comprometeu a dar uma palestra por dia em escolas para estudantes da 7ª série. A lógica de Tristan era que as crianças da 7ª série são honestas e genuínas quando estão cansadas e entediadas. Dessa forma, se ele conseguisse fazer com que os estudantes se engajassem com palestras por mais tempo, quando chegasse a hora de engajar os adultos, o desafio seria muito mais fácil. E por praticar além do necessário para uma performance desejada, ele conseguiu entregar uma performance acima da desejada. Então, no seu próximo projeto de ultra aprendizado, pratique para entregar uma performance acima da desejada. E uma grande dica é expor-se a um material mais avançado do que o que todo mundo está estudando para se preparar. Os projetos de ultra aprendizado servem para acelerar carreiras, criar empreendimentos, impactar as pessoas e mudar o mundo. Eles são agressivos na sua intensidade e autodirigidos, pois é o aluno que cria o seu próprio currículo. Faça agora uma retrospectiva da sua vida e tente lembrar dos eventos mais marcantes que lhe trouxeram grande satisfação pessoal. Muito provavelmente, esses eventos aconteceram depois de você ter investido grande quantidade de energia, esforço e dedicação neles. Como, por exemplo, receber um diploma, celebrar o seu casamento, receber uma homenagem, conquistar um emprego, vencer uma competição ou até mesmo ganhar uma medalha olímpica. E esse é exatamente o sentimento de um ultra aprendiz ao finalizar um projeto e dominar certo ramo do conhecimento. Ele se sente autorrealizado porque investiu uma grande quantidade de energia e conseguiu se destacar da maioria através do domínio que tem sobre o conhecimento que adquiriu. O objetivo do ultra aprendizado é expandir as possibilidades da sua vida e não diminuí-las. Então, se você está se preparando para uma grande conquista na vida e quer fazer isso aprendendo algo novo, a estratégia do ultra aprendizado pode ajudar você. Acesse www.ultraaprendizado.com.br.